e eu estarei falando sobre perdão. E cada quarta, cada domingo, estarei colocando um subtema. E me preparando para esse momento, o que eu vou falar aqui, com certeza, está embasado na palavra de Deus. Estudei sobre Jesus, falando sobre perdão. Li o livro Perdão, a Cura da Emoção, de Hernandes Dias Lopes, e estou lendo Perdoar, Por que Devo e Como Posso, de Timothy Keller. Então eu quero pensar com você nessa noite sobre perdão. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 12. Eu quero pensar em cima da oração modelo de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 12, versículo 14 e o versículo 15. O texto ele diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu quero pensar com você sobre perdão. Talvez você já ouviu diversas mensagens sobre perdão. Mas a pergunta que fica é: tem alguém que você precisa perdoar? Você tem alguma coisa que você carrega dentro do seu coração que ainda não está resolvido? C.S. Lewis, ele diz assim: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. C.S. Lewis é um professor, escritor, defensor da fé, e ele então expressa essa frase que faz toda a diferença. É mais fácil falar sobre perdão. Você sabe que você precisa perdoar, mas será que você tem perdoado? E a pergunta então que eu me fiz, preparando esse sermão: por que perdoar? Por que perdoar é tão difícil? Penso eu que porque dói a ofensa que eu recebi, porque dói a ofensa que você recebeu. Penso eu que a traição que você recebeu, você não esperava. O abandono que você recebeu, de quem você recebeu, você não imaginava. A calúnia, a difamação, tudo isso machuca o seu coração e gera em você, muitas das vezes, ódio. E até mesmo, muitas das vezes, causa feridas. Isso vai acumulando dentro do seu coração, e isso corrói a sua alma, causando uma dor imensurável. Quando você se vê, você apenas está sentado num banco da igreja, ignorando essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que te magoou, essa pessoa que causou isso em você. E algumas pessoas pensam que o tempo cura essa ferida. Eu falo para você que o tempo, ele não cura essa ferida. O tempo, ele pode até minimizar. Existem algumas feridas que elas parecem que estão curadas, mas quando você toca nela, ela ainda dói. E a falta desse perdão causa em nós uma amargura na nossa alma. E se você não pedir a Deus, se você não se dá conta
você vai alimentando essa amargura. E quando você se vê, você está numa condição aonde Timothy Keller vai dizer assim: a amargura é o veneno que você toma, esperando que o outro morra. A amargura é o veneno que você toma, esperando que o outro morra. Você vai alimentando isso, quando você se vê, você está com ódio no coração, com desejo de vingança. Você não pode nem ouvir o nome dessa pessoa. Não existe espiritualidade saudável no coração de quem carrega ódio. Não tem como você falar que é uma pessoa espiritual, que você está vivendo uma vida que agrada a Deus, carregando esse tipo de sentimento, de ódio, de vingança. Então, o que é o perdão? No grego, afieme significa absorver legalmente ou cancelar uma dívida, soltar, deixar ir. No grego, ele dá uma clareza, amplia um pouco a visão. Então, se eu perdoo, eu vou absorver essa pessoa. Se eu perdoo, eu não vou carregar, eu vou cancelar essa dívida dessa pessoa que causou em mim esse dano. Se eu perdoo, eu vou soltar, eu não vou ficar escravizado. Se eu perdoo, eu vou deixar essa pessoa aí. E pensando nisso, eu coloquei aqui mitos sobre o perdão. Primeiro, quem perdoa esquece. Não, isso não é verdade. Quem perdoa, lembra, mas não dói. Quem perdoa, lembra, mas não há mais aquele desejo de vingança, aquele desejo de, você não carrega mais esse ódio. Então, quem perdoa, não esquece. Você lembra, mas você não lembra mais com dor. Porque você absolveu essa dívida, você cancelou essa dívida, você deixou essa pessoa aí. Você agora não está mais com aquele ódio, porque a graça, a misericórdia de Deus tomou o seu coração. Quem perdoa, confia. Nem sempre. Essa pessoa, ela foi desleal contigo, essa pessoa, ela te traiu, essa pessoa te causou um dano. Então, quem perdoa, para essa pessoa você confiar nela novamente, ela vai precisar reconstruir isso. Ela vai precisar demonstrar para você que ela realmente se arrependeu, que ela realmente mudou. Então, nem sempre quem perdoa, confia. Outro mito, quem perdoa, reconstrói intimidade. Nem sempre. Nem todo mundo que você perdoou, que tinha uma relação boa contigo, que ocupava um espaço no seu coração, até mesmo dentro da sua casa, te fez algo que te traiu, para ela ocupar esse lugar de intimidade novamente, ela vai precisar te reconquistar. E eu agora preciso então, como cristão, ser prudente. Mas também eu preciso ter consciência de que, eu preciso ter consciência dessa expressão. Qual a expressão? Eu não quero nem saber dessa pessoa mais. Ouvi o nome dessa pessoa, eu não quero nem... Não, será que essa pessoa perdoou realmente? Se ela senta à mesa, você se levanta. Se ela está no ambiente, você não está nesse ambiente por causa dessa pessoa. Será que, de fato, de verdade, você perdoou? Ah, pastor, mas ela fez isso. Não, você não precisa ter intimidade com ela, ser íntimo dela.
Mas você precisa fazer uma avaliação se de fato, de verdade, você perdoou. Então eu quero pensar com você sobre 3 verdades sobre perdão. Dentro desse texto que nós lemos, eu quero pensar com você a primeira verdade. Quem foi perdoado precisa perdoar. Você pode ler isso para mim? O texto que nós lemos diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É interessante que o perdão de Deus depende do perdão entre os irmãos. Então, a primeira verdade que eu quero deixar aqui sobre perdão é: quem foi perdoado precisa perdoar. É interessante que o perdão de Deus, ele está relacionado com o perdão na horizontal. Então, se eu perdoo o meu irmão, Deus automaticamente me perdoa. Então, eu preciso ter consciência de como está a minha relação com o meu irmão. Aquele irmão que eu tenho afinidade, é muito fácil, a minha relação está ótima. Mas aquele irmão que me traiu, que falou mal de mim, que fala mal de mim, aquele irmão que fez algo que me trouxe um prejuízo, aquele irmão que se declara que não gosta de mim, como que está a minha relação com o meu irmão? Então, a minha relação com o meu irmão na horizontal é muito importante para a minha relação com Deus na vertical. E muitas das vezes nós estamos preocupados apenas em se relacionar com Deus na vertical. Você precisa estar preocupado com a sua relação com Deus. Mas se você não tem uma relação boa com seu irmão, não tem como você ter uma boa relação com Deus. O culto a Deus está relacionado ao perdão que você dá ao seu irmão. Então, se você evita o seu irmão, se você ignora o seu irmão, se você não fala com o seu irmão, esse culto que você presta a Deus não está sendo um culto saudável. Mateus, capítulo 5, versículo 23. Olha só o que Jesus disse sobre o perdão. Mateus capítulo 5, 23 e o 24 diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. É interessante que nesse contexto aqui, os historiadores vão dizer que as pessoas vinham no altar entregar sua oferta, e essas pessoas que vinham no altar entregar sua oferta, eram as pessoas que moravam muito longe. Então Jesus dizia assim, tem alguma coisa contra o seu irmão? Você vai deixar sua oferta aqui, vai lá na sua cidade, se reconcilia com seu irmão, depois você volta e assim você entrega a sua oferta. Tal é a prioridade da reconciliação, tal é a prioridade para você se reconciliar com seu irmão. Então não tem como eu prestar algum ato no culto se eu não estiver com uma boa relação com o meu irmão. E hoje, a nossa geração, ela faz diversas coisas no culto.
mas ela não tem um bom relacionamento com seu irmão. Hoje, a nossa geração não está preocupada com isso aqui. E quando solta do texto essa verdade, quem foi perdoado precisa perdoar. Como está a sua relação com o seu irmão? Quantas coisas você tem feito na casa do Senhor? Quantos atos você tem praticado na casa do Senhor? E a sua relação com o seu irmão não está uma relação saudável. E essas palavras aqui foram palavras de Jesus. Num ato importante do culto, que é entregar o seu dízimo, sua oferta, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você precisa se reconciliar com ele primeiro. E as outras coisas? Também, da mesma maneira. Ainda mais se você exerce um cargo na igreja. Às vezes, um irmão que exerce um cargo na igreja está de mal com o irmão. Não, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você precisa se consertar. Qualquer ato seu no culto, você precisa olhar para a sua vida e pedir a Deus assim: Deus, sonda o meu coração, faz uma varredura. Se tem algum ressentimento, se tem alguma mágoa, eu preciso me resolver com meu irmão, porque quem foi perdoado, ele precisa perdoar. Segunda verdade, você pode ler para mim? Mais forte, segunda verdade. O perdão, ele não é um conselho. O perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento inegociável. E o perdão, ele é estabelecido por Deus. Você pode acompanhar comigo? Versículo 14, versículo 15. O texto ele diz assim: porque se perdoardes aos irmãos as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então eu preciso ter em mente que o perdão é um mandamento. O perdão foi estabelecido por Deus. E se eu não pratico o perdão, eu estou cometendo um ato de desobediência. O perdão não depende de como a pessoa que te ofendeu age. Às vezes você diz assim: eu vou perdoar, mas eu vou esperar ela, como que ela vai reagir. Eu vou perdoar, mas se ela vir até mim e me pedir perdão, me pedir desculpa, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, mas se ela se arrepender, se ela demonstrar mudança. Então eu preciso entender que o perdão não depende de como a pessoa que te ofendeu age. O perdão é um ato de obediência. Não importa se a pessoa merece, não importa se a pessoa mudou. Eu preciso praticá-lo porque eu sou um seguidor de Cristo, porque eu quero viver em obediência. É fácil? De maneira nenhuma, meu irmão. Você foi ofendido, você foi machucado, você foi ferido. Não é fácil, mas é possível. É possível. O perdão, ele vai beneficiar você. O perdão vai beneficiar você. O perdão vai trazer paz ao seu coração. Tivemos uma experiência agora lá no Radical. Uma mulher pediu a palavra ao pastor Silas e ela disse assim: eu estou há 18 anos carregando uma mágoa, carregando um ódio dentro do meu coração, e hoje aqui
eu fui tocado por Deus, e eu perdoo essa pessoa que fez isso na minha vida. Eu me sinto como se tivesse saindo um camelo das minhas costas. O poder do perdão, ele não beneficia apenas o outro, mas principalmente a você que libera. A pergunta é, se o perdão é um mandamento, por que você não tem perdoado? Você tem buscado isso em Deus? Você tem pedido isso para Deus? Deus, me ajuda a perdoar. O perdão, ele não é uma opção para os cristãos, mas um imperativo divino. Eu preciso entender que para mim estar com a minha espiritualidade saudável, eu preciso praticar o perdão todos os dias. Quantas pessoas na sua família que você precisa perdoar? Eu sei que em nossa volta existem pessoas que são difíceis de se lidar, pessoas que não medem palavras, que nos machucam, que nos ferem, até mesmo no seio da igreja. E eu preciso pedir a Deus esse revestimento, eu preciso pedir a Deus essa sabedoria, para me lidar com essas pessoas. Eu preciso me preparar espiritualmente para me lidar com essas pessoas. Mas esse texto, ele me chama a atenção, que Jesus, ele cita sobre o perdão, na oração modelo. É interessante que nessa oração modelo, se trata de diversos assuntos. Nessa oração modelo, ele fala do pão de cada dia, ele fala da sua soberania, ele fala de adoração, ele fala de submissão, ele fala do reino. Mas o que me chama a atenção é que o único ponto que ele volta a enfatizar na oração modelo é sobre o perdão. Observe-se que o único assunto enfatizado pelo Senhor na oração é a necessidade do perdão mútuo. Jesus, ele cita essa oração, em nenhum momento ele volta a falar nessa oração exclusivo sobre algum outro ponto, a não ser sobre o perdão. E a condição que ele bota aqui, a condição que ele coloca aqui é o seguinte: assim como eu perdoo meu irmão, ele vai me perdoar. Como que você tem perdoado seu irmão? Tem escolhido algumas pessoas para você perdoar? Não, o perdão, ele é um mandamento. E se o perdão é um mandamento, eu preciso praticar o perdão. Terceira verdade, você pode ler para mim? O perdão é ilimitado. E aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Você conhece bem esse texto? Você já fez essa conta? Versículo 21, versículo 22. O texto, ele diz assim: então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra ti, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É interessante que, na tradução judaica, você teria que perdoar até 3 vezes. Esse era o ensinamento praticado naquela época. Pedro chega para Jesus, sempre Pedro, toma iniciativa e pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes? Pedro, com ódio no coração, com a espada na mão,
esperando que Jesus desse para ele a oportunidade de: até quantas vezes eu devo perdoar, Jesus? Agora que eu sou um seguidor, agora que eu sou um discípulo, eu vejo que é ensinado que até 3 vezes. Pedro não aguenta nem apenas Jesus dar resposta. Ele já lança uma resposta para Jesus. Ele já dá uma sugestão para Jesus. Até 7 vezes, o número da perfeição. Pedro achava que ele estava abafando. Se eu aprendi até agora, todo mundo ensina que é 3 vezes, eu vou falar para Jesus o número da perfeição, pronto, fechou. E quando Pedro pergunta para Jesus, até 7 vezes, Jesus responde para ele: não, Pedro, até 70 vezes 7. E alguns estudiosos vão tentar definir esse número, dando algumas teorias, dizendo que seria 490 vezes durante o dia. Você ia andar com um caderno, anotando: ó, Fabinho, ó, já foi 4, hein? A próxima, ó, já foi 5, hein? Já foi 10. Não, meu irmão, não é nesse sentido. O número não é literal, mas simbolizava a perfeição. É uma forma de dizer que não deve haver limites para o perdão. O número não é literal, não tem limite. O perdão é ilimitado. Esse é o nosso desafio. Você ouvir isso, saber que seu irmão vai pecar contra você, saber que seu irmão vai te trair, saber que seu irmão vai te ofender, saber que teu irmão vai difamar, vai te caluniar, e você simplesmente tem que perdoar. É um desafio, mas eu quero falar para você que é possível. Se você quiser viver o Cristo, se você quiser seguir os passos do Cristo, é necessário. Por isso que eu falo para você que não é fácil. Você precisa estar em plena conexão com o Espírito Santo para viver isso. Você precisa entender que não é na sua força, porque o seu desejo, o meu desejo como homem, me ofendeu, me traiu, me feriu, vou reagir dessa mesma maneira. Cada um dá aquilo que tem. Como tem sido a sua reação? Mediante a calúnia, a ofensa, a difamação, a traição, a deslealdade. Como tem sido a sua reação? E aí eu olho para esse texto, eu vejo que, imagina Pedro ouvindo isso. Não, Pedro, não é 7 vezes, é 70. Que número é esse, Jesus? Como que eu vou alcançar isso? Você vai alcançar isso através do Espírito Santo de Deus que é na sua vida. Você vai alcançar isso quando você se desvaziar de si mesmo e se encher do fruto do Espírito. Você precisa buscar isso em Deus. Por isso que o caminho é estreito. Por isso que são poucos que vão entrar no caminho. Jesus já disse isso. Não é fácil. Não é simplesmente você vir aqui para casa. Você vir aqui, você alegra o nosso coração como pastor. Você vir aqui, você alegra a liderança. Você veio. Mas o critério que Jesus tem é diferente do critério do homem. Se você veio aqui e não tem perdoado, você precisa mudar isso. Você precisa pedir a Deus para perdoar. Porque não é somente vir aqui para casa. É mais do que isso, meu irmão. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que têm carregado na sua mala, que têm carregado na sua vida algum ressentimento, alguma mágoa, algum rancor, alguma ferida que ainda não foi cicatrizada, e você precisa de cura. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem cura
para a sua vida, amém? Concluo a minha mensagem dizendo o seguinte: perdão não é um favor que você faz para o outro, não é um favor. Perdão é aquilo que você faz porque você entendeu que Deus te perdoou. Perdão não é um favor, você pratica o perdão porque você entendeu que Deus te perdoou. E por Deus ter te perdoado, sangrando, machucado, ferido, você vai dizer: eu te perdoo, em nome de Jesus. E você vai orar por isso, e você vai pedir ajuda de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te dar condição de você perdoar. Perdão não é um presente que você dá para si mesmo. Quando você está perdoando, você não tem dimensão de como Deus se alegra, e as cadeias são quebradas, e o inferno estremece, porque você está vivendo em obediência. Então, como seu pastor está tendo dificuldade de perdoar, peça para Deus. Comece orando pela essa pessoa. Começa pedindo a Deus: Deus, abençoa essa pessoa. Deus, me ajuda nesse processo. Eu quero viver em obediência, mas eu não estou conseguindo. É possível. É possível você cumprir essa ordem que Jesus deixou para mim e para você. Perdão, uma decisão que liberta. Que nós, como igreja do Senhor, possamos viver em perdão. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Próximo domingo, te desafio a estar aqui. O perdão de Deus, você já recebeu? O que esse perdão de Deus causou na sua vida? O Ministério de Louvor vai cantar? Finalizamos? Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra ministrada aqui nesse lugar. Nós precisamos praticá-la. Sabemos do desafio que é. Quantas pessoas na nossa família, Pai, que muitas das vezes nos fere, nos machuca, e nós sabemos que devemos perdoar e muitas das vezes não conseguimos. E a nossa melhor opção é ignorar, é deixar de lado. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Pai, que no nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar como filhos que somos, que fomos perdoados pelo Senhor, possamos praticar esse perdão. Pai, que no nome de Jesus, que nesse mês, que vamos estar ministrando essa mensagem, que possa haver cura no seio da nossa família, que possa haver cura no seio da nossa igreja, que o Senhor possa sondar o nosso coração minuciosamente. Pai, se há alguma coisa mal resolvida, que Teu Espírito Santo sinaliza, que Teu Espírito Santo nos mostra. Nós não queremos estar aqui apenas por estar, nós queremos estar aqui plenamente para Te adorar. E para Te adorar, Senhor, nós precisamos estar em paz com o nosso irmão, e para isso, Senhor, é necessário que o perdão seja praticado. Nos leva para casa em segurança, Deus. Nos dê uma noite de paz. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial, sobre a primeira igreja batista em Santa Lícia, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão.